Os israelitas. Nos ensinos dados por Deus a Israel, foi dispensada cuidadosa atenção à conservação da saúde. O povo que tinha saído da servidão, com os hábitos desaceados e nocivos que ela facilita, foram sujeitos ao mais rigoroso preparo no deserto, antes de entrar em Canaã. Foram-lhes ensinados princípios de saúde e impostas leis sanitárias. Não somente em seu culto, mas em todos os assuntos da vida diária era observada a distinção entre o limpo e o imundo. Todos quantos eram de algum modo postos em contato com doenças contagiosas ou contaminadoras eram isolados do acampamento, não lhes sendo permitido voltar ali sem completa purificação tanto do corpo como das vestes. No caso de uma pessoa atacada de uma doença contagiosa, eram dadas as seguintes instruções: toda cama em que se deitar será imunda, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, e qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem ele tocar, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Levítico capítulo 15, versos 4 a 12. A lei relativa à lepra também demonstra o rigor com que esses regulamentos deviam ser impostos. Todos os dias em que a praga estiver nele, no leproso, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, o sacerdote examinará a praga. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Levítico capítulo 13, versos 46 a 48 e versos 50 a 52. Da mesma maneira, se uma casa apresentava indícios de condições que não a tornavam garantida para a habitação, era destruída. O sacerdote devia derribar a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará suas vestes. Levítico, capítulo 14, versos 45 a 47. A necessidade do asseio pessoal foi ensinada da maneira mais impressiva. Antes de se reunirem no Monte Sinai para ouvir a proclamação da lei pela voz de Deus, foi exigido do povo que se lavassem a si mesmos e as suas roupas. Esta recomendação foi imposta sob pena de morte. Nenhuma impureza devia ser tolerada diante de Deus. Durante a estada no deserto, os israelitas se achavam quase continuamente ao ar livre, onde as impurezas teriam efeito menos nocivo do que nos que vivem em casas fechadas. Mas era requerido mais estrito asseio, tanto dentro como fora de suas tendas. Nenhum lixo devia ficar dentro ou em volta do acampamento. O Senhor disse: O Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo. Deuteronômio capítulo 23, verso 14. A distinção entre o limpo e o imundo era feita em todos os assuntos de regime alimentar. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos.
Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Levítico capítulo 20, versos 24 e 25. Muitos dos artigos de alimentação livremente comidos pelos pagãos que os rodeavam eram proibidos aos israelitas. Não era feita qualquer distinção arbitrária. As coisas proibidas eram nocivas. E o fato de serem declaradas imundas ensinava a lição de que as comidas prejudiciais são contaminadoras. Aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a alma. Incapacita o que o usa para a comunhão com Deus, torna-o inapto para o serviço elevado e santo. Na Terra Prometida, a disciplina começada no deserto continuou sob circunstâncias favoráveis à formação de bons hábitos. O povo não se aglomerava nas cidades, porém cada família possuía sua própria terra, garantindo a todos as saudáveis bênçãos da vida natural não pervertida. Quanto aos costumes cruéis, licenciosos dos cananeus que foram desapossados pelos israelitas, disse o Senhor: E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto, fui enfadado deles. Levítico capítulo 20, verso 23. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Deuteronômio capítulo 7, verso 26. Em todos os assuntos da vida diária, aos israelitas era ensinada a lição salientada pelo Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. O coração alegre serve de bom remédio. Provérbios capítulo 17, verso 22. Gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e no cuidado de Deus, eis as maiores salvaguardas da saúde. Elas deviam ser, para os israelitas, as notas predominantes da vida. A viagem feita 3 vezes por ano para as festas anuais em Jerusalém e a estada de 7 dias em Cabanas, durante a festa dos tabernáculos, eram oportunidades para recreação ao ar livre e vida social. Essas festas eram ocasiões de regozijo, tornando-se mais doces e ternas pelo hospitaleiro acolhimento dispensado aos estrangeiros, aos levitas e aos pobres. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Deuteronômio capítulo 26, verso 11. Assim, nos anos posteriores, quando a lei de Deus foi lida em Jerusalém aos cativos que voltaram de Babilônia, e o povo chorava por causa de suas transgressões, foram proferidas as graciosas palavras: Não vos lamenteis, ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versos 9 e 10. E foi publicado e anunciado por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitou nas cabanas. E houve muito grande alegria. Neemias capítulo 8, versos 15 a 17.